Olá, queridos cursistas. Vamos a mais uma aula de temas pedagógicos aí para concursos na área da educação. A nossa aula de hoje, ela vai tratar de um documento da educação inclusiva. Esse documento, né, ele é denominado Fundamentação Filosófica do Ministério da Educação, dentro da Secretaria da Educação Especial. Então, vamos ver dentro desse documento quais são os principais tópicos abordados, né, pelas bancas de concurso dentro desse tema da educação inclusiva. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Muito importante que vocês peguem o material de apoio de vocês aí disponível no ambiente virtual e vão fazendo aí as anotações, né? Esse material que eu apresento aí para vocês está no material de apoio. Então basta você acessar no computador ou mesmo imprimir e ir fazendo as anotações dos pontos mais importantes e mais cobrados. Então vamos lá. Então, primeira informação bem importante aqui desse documento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, vejam bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 uniu os povos de todo o mundo, no reconhecimento de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, a primeira informação que o documento traz, né, nessa introdução aí do documento, é esse conceito aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de que todos os povos do mundo todo, né, ele tem que ser reconhecido que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e iguais em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, lá no primeiro artigo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele reforça aí que todos os seres humanos nascem livres e eles são iguais em dignidade e em direitos. E em razão disso tudo, essa essa ação coletiva, né, essa ação de um para o outro aí, deve acontecer em espírito de fraternidade. A concepção contemporânea dos direitos humanos, introduzida pela Declaração dos Direitos Humanos, se fundamenta no reconhecimento, vejam bem, se fundamenta no reconhecimento da dignidade, mais uma vez fala aqui da dignidade, de todas as pessoas e na universalidade e indivisibilidade desses direitos. O que isso vai significar? Tá? A universalidade, porque a condição de pessoa, ela acaba sendo requisito único, né? É um requisito singular, é único, né? Para a titularidade de direitos. Então, essa condição de pessoa, ela já é um requisito para que essa pessoa, no caso, ela seja aí sujeita de direitos. E indivisibilidade, porque os direitos civis e políticos são conjugados aos direitos econômicos, sociais e culturais. Né? Então, tanto os direitos civis como os direitos políticos, eles são aí conjugados a quê? Aos direitos econômicos, sociais e culturais, né? Econômicos, sociais e culturais. A declaração conjuga o valor de liberdade e o valor de igualdade. Né? Então, vocês vão colocando lá as palavras-chave desse documento. Então, primeira informação bem importante aí, que todos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, e que a concepção, né, de o que é direitos humanos, né, essa concepção mais atual, houveram outras concepções aí, mas a mais atual, né, reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que a dignidade de todas as pessoas, né, existe aí o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e universalidade e indivisibilidade desses direitos. Né? Universalidade, porque só a condição de pessoa já é um requisito único para ela ser dotada de direitos. E indivisibilidade, porque tanto os direitos civis quanto os direitos políticos, eles são conjugados ali
A quais direitos? Econômicos, sociais e culturais. Depois ela reforça o valor de liberdade e o valor de igualdade. E vai assumindo que, assim, dentro desse valor dessa liberdade, dentro do valor da igualdade, a declaração assume que não há liberdade sem igualdade, nem tampouco igualdade sem liberdade, né? As bancas gostam de tirar esse trecho aí e colocar nas questões. Dentro desse contexto todo, o valor da diversidade se impõe como condição para o alcance da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. Então, para que a pessoa seja dotada de direitos e para que esses direitos, né, sejam relacionados aí aos direitos econômicos, sociais e culturais, não basta somente nós entendermos o valor de liberdade e o valor de igualdade. É necessário reconhecer o valor da diversidade, né? A diversidade entre os povos, a diversidade de cultura, diversidade de aprendizagem, ou seja, o valor da diversidade ela vai ser uma condição para alcançar tanto a universalidade quanto a indivisibilidade dos direitos humanos. A atenção aos direitos humanos explicita a pessoa como sujeito de direito. Então, ela vem reforçando aí as informações, respeitando suas peculiaridades e particularidades. Ou seja, a pessoa é sujeita de direito e para que ela seja sujeita de direito é necessário que nós entendamos, né? Que a gente entenda e não somente entenda, mas como a gente se aproprie do conceito e do valor da diversidade humana. Para isso, é necessário que o respeito à diversidade. E esse respeito, ele deve ser efetivado no respeito às diferenças. Então, o documento vai admitindo aí que existem as diferenças e essas diferenças devem ser respeitadas. Impulsiona ações de cidadania voltadas ao reconhecimento de sujeitos de direitos. Por quê? Porque simplesmente nós somos seres humanos. Então, suas especificidades não devem ser elemento para a construção de desigualdade, de discriminação ou de exclusão. Estamos falando em direitos humanos. Dentro desses direitos humanos, nós devemos reconhecer a diversidade social, né? E não deve, essa diversidade, ela não deve levar para desigualdade, ela não deve levar para discriminação, ele não deve levar para exclusão. Pelo contrário, devem ser norteadoras de políticas afirmativas de respeito a essa diversidade. Voltadas para quê? Para a construção de contextos sociais inclusivos, que aceita essas diferenças. Quais são os princípios aí de uma sociedade inclusiva? Né? Ela vai se fundamentar na seguinte filosofia, que reconhece e valoriza a diversidade como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. Então, a diversidade ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada e ela está presente dentro da sociedade. Então, é uma característica inerente à constituição de qualquer sociedade. E partindo desse princípio, né, tendo aí como horizonte o cenário ético dos direitos humanos, sinaliza uma necessidade. Qual seria essa necessidade? Garantir o acesso e a participação de todos. Então, tem que garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independente das peculiaridades de cada indivíduo ou de cada grupo social. Então, o documento, ele traz aí esse dever, né, de garantir o acesso e a participação de todos, independente aí das características individuais de cada ser humano ou de cada grupo social. A identidade pessoal e social, ela vai servir como base para a construção da igualdade na diversidade. Então, tanto a identidade pessoal quanto a social, ela é um fator essencial
para o desenvolvimento do ser humano, para o desenvolvimento do indivíduo, enquanto ser e enquanto cidadão. A identidade pessoal, ela vai ser construída sempre na trama das relações sociais, que vai permear toda a existência humana, né? Dentro dessas relações sociais aí que vai se construindo a identidade pessoal. Então, devemos nos esforçar para que as relações entre os indivíduos se caracterizem por atitudes de respeito mútuo. Vejam bem, se eu entendo a importância da diversidade e que ela é inerente à sociedade, né? Ela está presente, a sociedade é desigual, a sociedade tem uma diversidade de culturas, né? Então, devemos, né, concentrar os nossos esforços para que essas relações entre os indivíduos se caracterizem por atitudes de respeito mútuo, representados pela valorização de cada pessoa em sua singularidade, ou seja, nas características que as constituem, nas características individuais, né, de cada ser humano. A consciência do direito de construir uma identidade própria e do reconhecimento da identidade, então, o direito de construir uma identidade própria e de reconhecer a identidade do outro, traduz-se no direito à igualdade e no respeito às diferenças. Então, mais um direito aí colocado dentro desse documento, o direito à igualdade e o respeito às diferenças. E isso deve assegurar algo. O que vai assegurar? Oportunidades diferenciadas, que está dentro do princípio da equidade. Admitimos que existe uma diversidade social e toda essa diversidade deve ter as mesmas oportunidades de acesso, no nosso caso, à educação, tantas quantas forem necessárias, com vistas à busca da igualdade social, né? A igualdade de direitos. A identidade pessoal continuando e é social, ainda trabalhando na construção da igualdade na diversidade. Então, o que a Constituição nos coloca em relação a essa temática? Lá no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Não existe diferença. Todos, independente da sua cultura, independente da sua característica individual, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, ela elimina aqui, né, qualquer distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. Então, aqui nesse caso, a Constituição, ela deixa bem claro que as pessoas, elas são iguais, perante a lei não há diferença e que não se deve ter nenhum tipo de distinção de qualquer natureza, tá? Então, é nenhum tipo. Para que essa igualdade, né, posta pela Constituição, ela seja real, ela tem que ser relativa. O que isso vai significar? Né? Que as pessoas são diferentes. Então, para que a igualdade seja real, eu tenho uma característica, outra pessoa tem outra característica individual diferente. Para que ambas tenham, por um exemplo, as mesmas oportunidades de acesso à educação, nós precisamos entender primeiro que existe essa diferença. Então, para que a igualdade seja real, ela precisa ser relativa, né? Ela precisa estar de acordo com essa diversidade. Tem necessidades diversas e o cumprimento da lei exige que elas sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às peculiaridades individuais. Então, se as pessoas são diferentes, significa que elas têm necessidades diferentes. E para cumprir a lei, né, para que a igualdade, né, seja real, é necessário garantir essas condições, e essas condições têm que ser apropriadas para atender todas essas peculiaridades individuais, de forma que todos possam usufruir as oportunidades existentes, ou seja, para que todos tenham
acesso aos direitos, né, políticos, sociais, econômicos, educacionais, enfim, para que elas tenham a mesma oportunidade e possam usufruir aí dessas oportunidades. Né? Temos que enfatizar aqui que o tratamento diferenciado não se refere à instituição de privilégios, mas sim à disponibilização das condições exigidas na garantia da igualdade. Então, para que tenha a igualdade, é necessário que nós que a gente, né, cumpra aí o princípio da equidade. A escola, inclusive, é espaço de construção de cidadania. Então, ó, a escola inclusiva, ela é espaço de construção de cidadania. Para que isso, né, para que a escola ela se torne um espaço de construção de cidadania, o que é necessário? Primeiro, nós devemos entender que a família é o primeiro espaço social da criança. Então, é lá que ela vai construir algumas referências, como as referências, né, referências e valores. E a comunidade é um espaço mais amplo. O primeiro espaço social da criança é a família. Depois vem a comunidade, que é um espaço mais amplo, onde novas referências e novos valores vão se desenvolvendo. A participação da família e da comunidade traz para a escola informações, críticas, sugestões, solicitações, desvelando as necessidades e sinalizando os rumos, né, que são aqueles conhecimentos prévios que a gente trata tanto dentro do meio educacional. Então, a participação aí do aluno, do estudante, tanto dentro da família como dentro da comunidade, vai servir como um norte para a escola, porque ela vai trazer aí muitas informações, vai trazer críticas, sugestões, enfim, é uma gama aí de informações que vai sinalizar para a escola, né, e a escola inclusiva, quais são os rumos que devem ser tomados. Já lá na escola, né, é um dos principais espaços de convivência social do ser humano, porque é lá que ele vai começar a entender todo esse conhecimento, como ele foi historicamente construído e como que esse conhecimento será aplicado em sociedade durante as primeiras fases do seu desenvolvimento. Então, os primeiros espaços de convivência social do ser humano dentro da escola vai acontecer lá na educação infantil. Então, ela vai desvincular lá dos primeiros laços familiares e da comunidade que ela convive, para ela entrar num espaço mais estruturado de educação, de conhecimento. Ela tem papel primordial no desenvolvimento da consciência da cidadania e dos direitos. Então, é lá dentro da escola que ela começa a desenvolver e consolidar os valores, né? Desenvolvimento de consciência de cidadania, de direitos, né? Consolidados aí de acordo com o conhecimento científico. Já que é na escola que a criança e o adolescente começam a conviver num coletivo diversificado fora do contexto familiar. Ali também, tanto a criança quanto o adolescente, ele vai começar a entender que a sociedade ela é formada por essa diversidade cultural, né? Essa diversidade, essas diferenças, essas características individuais. E com isso ela vai construindo aí a sua consciência cidadã. O conceito de cidadania, vamos lá, o conceito, né? Vamos ver o conceito de cidadania aqui de acordo com o documento. Em sua plena abrangência, engloba os direitos políticos, os direitos civis, os direitos econômicos, culturais e sociais. Então, todos esses direitos aí, ele está dentro do conceito de cidadania. A exclusão ou a limitação em qualquer uma dessas esferas fragiliza a cidadania, não promove a justiça social e impõe situações de opressão e de violência. Aqui as bancas elas colocam muito, né, dentro, lá no início, na introdução da questão, o que acontece, né, quando, quando ocorre essa exclusão, essa limitação, né? E vai pedir aí dentro do conceito
de cidadania, o que abrange, né, esse conceito? Aí nós vamos lá, os direitos políticos, civis, econômicos e culturais. Exercer a cidadania é conhecer direitos e deveres no exercício da convivência coletiva. Então, para que o ser humano consiga exercer a cidadania, ele precisa conhecer direitos e deveres, onde? No exercício da convivência coletiva, na convivência social. Realizar análise crítica da realidade é outro fator aí que é necessário para exercer a cidadania. Reconhecer as dinâmicas sociais, participar do debate permanente sobre causas coletivas e manifestar-se com autonomia, manifestar-se com autonomia e liberdade, respeitando seus pares. Então, para que o ser humano possa exercer a cidadania, ele tem que ser um ser ativo, né? E por isso vem lá na nossa Base Nacional Comum Curricular a questão do protagonismo, né? Então, a importância do protagonismo, de você fazer parte, de você construir junto o seu conhecimento. E para exercer a cidadania, primeiro é necessário reconhecer o quê? Conhecer o quê? Os direitos e os deveres. Quais são os meus direitos e quais são os meus deveres para a convivência social? Depois eu preciso realizar uma análise crítica da realidade. Eu preciso entender, analisar, né, e verificar onde eu posso atuar, o que eu posso modificar dentro dessa realidade. Reconhecer as dinâmicas sociais, né? Existem diferentes dinâmicas e eu devo reconhecer, participar do debate permanente sobre causas coletivas e manifestar-se com autonomia. Então, eu vou participar, eu vou manifestar com autonomia, com propriedade e liberdade, respeitando sempre os pares, essa convivência social. E esse exercício da cidadania vai nos encaminhar para uma proposta de educação para a paz, né? Que é o contrário de uma educação violenta. Então, uma proposta de educação para a paz deve sensibilizar quem? Os educandos para o quê? Novas formas de convivência, baseados na solidariedade, baseados no respeito às diferenças, tá? Então, isso é muito importante aqui destacar nessa aula. Valores essenciais na formação de cidadãos conscientes. Conscientes do quê? Dos seus direitos e dos seus deveres. Tá? Então, isso é muito importante. Que o cidadão ele consiga entender que dentro de uma convivência coletiva ele tem seus direitos e seus deveres. E sensíveis para rejeitarem toda forma de opressão e violência. Então, uma proposta de educação para a paz, ela é contrária a uma proposta de educação com opressão, com violência. Esses são os principais pontos do documento. Agora vamos analisar aí uma questão para verificar como que esse conteúdo é cobrado em prova. Vamos lá. Democratizar é a conquista de poder por quem não o tem. Democratizar é a conquista de poder por quem não o tem. Segundo o instrumento do MEC, Ministério da Educação, de sua Secretaria de Educação Especial, denominado Educação Inclusiva, Fundamentação Filosófica, que é esse que nós acabamos de analisar, entendemos que o ideário de ser uma sociedade inclusiva se fundamenta numa visão filosófica que identifica e valoriza a diversidade como característica inerente à constituição de qualquer sociedade, que nós acabamos de comentar agora na nossa aula. Assim sendo, reconhecendo esse princípio e o cenário ético dos direitos humanos, então o princípio e o cenário ético dos direitos humanos, ele assinala a necessidade de assegurar o acesso e a participação de todos, bem como vivenciar todas as oportunidades, independentemente das singularidades de cada sujeito ou grupo social, já que são as múltiplas facetas da gestão democrática diretamente associadas entre si e que têm a ver com as estruturas e expressões de poder na escola, Heloísa Luque, sinaliza que o gestor deve promover. Vamos lá.
A descentralização, democratização da escola, construção da autonomia, participações coletivas e individuais. B, centralização e tomadas de decisão. Isso aqui está errado, né? Vamos analisar todos para nós entendermos. Centralização de tomadas de decisões já torna o item errado. A perpetuação do modelo estático e segmentado da escola? Também não, né? Jamais. De acordo com os novos modelos de sociedade, a educação ela vai acompanhando, né? E qual é a finalidade da educação para atender esse novo modelo de sociedade? Então, também está errado. A centralidade dos recursos materiais, humanos e financeiros também está totalmente contra o documento aí que tem, né, que trata aí da educação como um direito de todos, que deve respeitar as singularidades de cada um, né, a diversidade, as diferenças. Os desdobramentos de sua prática administrativa concreta frente ao cumprimento das demandas do sistema central também totalmente errado. Então, correto aqui o nosso item A: descentralização, democratização da escola, construção da autonomia, que nós falamos, participações coletivas e individuais. Então, aqui um modelinho de questão, é um documento bem curto, que trata aí, que tem como tema central esse respeito à diversidade, traz alguns princípios, né, e alguns conceitos que seria muito bom aí vocês estarem anotando no material de apoio. Um abraço a todos e até a próxima aula.